O Christ, whose mercy like a river flows in gratitude my heart. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que você, assim como eu, estejamos sendo gratos a Deus por esse presente maravilhoso que Ele nos concedeu neste dia, que é a vida. Vamos então celebrar? Eu convido você à leitura bíblica deste mês, segundo Crônicas, capítulos 23, 24 e 25. Capítulo 23. No 7º ano, Joiada decidiu tomar uma atitude. Mandou convocar os comandantes militares de centenas: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá, reuniram os levitas de todas as cidades de Jerusalém e os chefes de famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela comunidade fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada então lhes declarou: Eis que o filho do rei governará como nos prometeu Yahvé, o Senhor, a respeito dos descendentes de Davi. Portanto, assim fareis: 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram em serviço no sábado, protegerão as entradas. Outro terço guardará o palácio real e o outro terço vigiará a porta do fundamento. Todo o povo ficará nos pátios do templo do Eterno, a casa do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo de Yahvé, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes terão acesso, porquanto são santos, foram consagrados para esse serviço. Mas todo o povo deverá proceder conforme as ordens do Senhor. Os levitas deverão formar um cinturão protetor ao redor do rei, todos de prontidão, com suas armas em punho. Acompanhai o rei a toda parte, quando entrar e quando sair. Matai sumariamente a qualquer pessoa que adentrar o templo. Assim, os levitas e todo o povo de Judá obedeceram às ordens e fizeram tudo quanto o sacerdote Joiada havia orientado. Cada um pegou os seus homens, tanto os que haviam de entrar em serviço no sábado, como os que deveriam sair, pois o sacerdote Joiada não dispensou os homens de seus turnos. Em seguida, o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças, os escudos grandes e pequenos que pertenceram ao rei Davi e estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul ao ângulo norte do templo, rodeando o altar e o próprio templo, para fazer a volta em torno do rei. Então trouxeram o filho do rei e cingiram-no com o diadema, isto é, depositaram sobre sua cabeça a coroa real, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e bradando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo em alvoroço, aclamando o rei, dirigiu-se imediatamente à casa de Yahvé, onde se reunia o povo. Assim que chegou, pôde avistar o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os músicos, especialistas em soar as trombetas, estavam ao lado do rei, e todo o povo muito se alegrava ao som das trombetas. Então todos os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam cânticos e hinos de adoração. Nesse momento, Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Isto tudo é uma cilada! No mesmo instante, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães do exército e ordenou-lhes: Levai-a para fora deste recinto, fazendo-a passar pelo meio das filas de guardas, e quem a seguir seja morto à espada.
pois o sacerdote havia avisado: não a mateis na casa de Yahvé, o Senhor. Então eles a prenderam e levaram até a entrada da Porta dos Cavalos, que dá acesso ao Palácio Real, e ali a executaram sumariamente. Joiada estabeleceu uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo de Yahvé, o Senhor. Então todo o povo partiu em direção à casa de Baal e a derrubaram, despedaçaram os seus altares, as suas imagens, e executaram Matã, sacerdote de Baal, diante de seus próprios ídolos e altares. Entregou Joiada a superintendência do templo de Yahvé nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem o próprio rei Davi havia designado tarefas e serviços no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, com júbilo, hinos e cânticos espirituais, segundo as instruções do rei Davi. Também mandou colocar sentinelas nas portas do templo de Yahvé, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de centenas, os nobres e ilustres, os governantes do povo e toda a população, e juntos acompanharam em alegre procissão o caminhar do rei, desde a casa de Yahvé até o Palácio Real, passando pela porta superior, e instalaram o rei em seu trono. E todo o povo bradava de euforia. Mais tarde a cidade se acalmou, logo que circulou a notícia da morte de Atalia, ao fio da espada. Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou, conforme a tradição, e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Yahvé, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes ordenou: saí pelas cidades de Judá e recebei a prata, o dinheiro de imposto que o povo deve pagar, para os concertos que são feitos todos os anos nas dependências do templo do vosso Deus, e fazei isto ligeiro. Todavia, os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe indagou: por que não obrigastes os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo de Yahvé, à comunidade de Israel, para a tenda da Arca da Aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atalia, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Yahvé, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Baalins. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e a colocaram do lado de fora, à entrada da casa de Yahvé, o Senhor. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam a tal arca até os supervisores do rei, e estes observavam que havia muito dinheiro,
O secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e a reconduziam ao ponto de partida, procedendo assim regularmente, todos os dias, a juntar uma grande soma de dinheiro. O rei e Joiada entregavam a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e estes tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam aos trabalhos de reforma da casa de Yahvé, como também os obreiros que eram especialistas em trabalhar em ferro e bronze nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de Joiada, e com ela foram feitos utensílios para a casa de Yahvé, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Yahvé, o Senhor. Mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes reis, porquanto havia realizado bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e, em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então abandonaram a casa de Yahvé, o Senhor, Deus, de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez e para ele, e os profetas tivessem, de fato, pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, o conduziu à frente do povo e disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos de Yahvé, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar? Portanto, já que abandonastes o Eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Mas eles não quiseram ouvir a verdade e conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Yahvé por ordem do próprio rei. Assim o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou pouco antes de morrer: que Yahvé contemple a tua injustiça e te retribua. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinha vindo com menos soldados do que o exército dos judeus, mas Yahvé, o Senhor, o fez parecer
ser um exército muito grande, poderoso e destemido, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado o Eterno, o Deus dos seus antepassados, e assim o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o assassinaram em seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi, todavia não nos túmulos dos grandes reis da nação. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos, profecias a seu respeito, bem como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midrax do livro da história dos reis. Então seu filho Amazias assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã e era cidadã de Jerusalém. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Assim que notou que tinha o reino sob seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que haviam participado do assassinato do rei, seu pai. Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro da lei de Moisés, exatamente como Yahvé, o Senhor, ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada pessoa pagará com a vida por seu próprio erro e pecado. Mais tarde, Amazias convocou Judá e o dividiu conforme as suas famílias. Nomeou comandantes de 1000 e chefes de 100 homens em toda a região de Judá e Benjamim. Então reuniu todos os homens com mais de 20 anos e constatou que podia contar com 300.000 guerreiros prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens experientes em combate pelo valor correspondente a 3,5 toneladas de prata. No entanto, um homem de Deus foi até ele e lhe advertiu: ó rei, não deixes o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Yahvé, o Senhor, não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Contudo, se julgas que serás fortalecido para a guerra, desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Então Amazias questionou ao homem de Deus: mas sendo assim, que se fará das 3,5 toneladas de prata que paguei pelo serviço dessas tropas treinadas de Israel? Ao que ele prontamente respondeu: eis que Yahvé, o Senhor, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata. Então Amazias separou as tropas que haviam sido recrutadas de Efraim e ordenou que retornassem para sua terra. Entretanto, eles se sentiram ofendidos e partiram para sua terra furiosos contra Judá. Amazias, encorajado, conduziu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde com seu exército matou 10.000 dos filhos de Seir.
Da mesma forma, capturou outros 10.000 que conduziu para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles morreram despedaçados. Entre mentes, as tropas que Amazias havia mandado de volta, cancelando sua cooperação na batalha, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas, saquearam todas as propriedades e levaram grande quantidade de despojos. Nesse interim, Amazias retornou da chacina dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses e protetores, reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Então a ira de Yahvé, o Senhor, acendeu-se grandemente contra Amazias, e Deus lhe enviou um de seus profetas que o questionou: por qual razão buscaste os deuses deste povo, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da tua mão? E enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe interrompeu e declarou: porventura fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, ou preferes ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, não sem antes adverti-lo: sei que Deus decidiu destruir-te primeiro, porque fizeste tudo isto, e depois, porquanto não deste ouvidos à advertência que te trago. Depois de buscar conselhos e sugestões, Amazias, rei de Judá, mandou transmitir a Jeoás, filho de Jeoacás, neto de Jeú, rei de Israel, o seguinte desafio: vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: o simples espinheiro do Líbano mandou dizer ao notável cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um grande animal selvagem que estava no Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu imaginas contigo mesmo: eu derrotei Edom, e assim teu coração se enche de arrogância, vaidade para te gloriares. Agora, pois, fica quieto em teu palácio. Ora, por que provocarias uma desgraça apenas para destruir a ti e a Judá? Contudo, Amazias também não atendeu a essa advertência, porquanto tudo isso era propósito do próprio Deus, a fim de entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram adorar e servir as divindades de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, partiu para batalhar contra Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi completamente derrotado diante do exército de Israel, e cada soldado fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o conduziu até Jerusalém. Ele derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele tomou posse de todo o ouro, de toda a prata e de todos os objetos sagrados encontrados na casa de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então retornou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais fatos históricos passados durante o reinado de Amazias, do início ao fim, estão todos relatados nos escritos dos reis de Judá e de Israel, conforme a tradição. A partir do momento em que Amazias decidiu não obedecer à palavra do Senhor, muitos de seus colaboradores conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele se viu obrigado a fugir para Laques.
Porém, mesmo assim o perseguiram até lá e finalmente o assassinaram. Seu corpo foi transportado de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. A nossa leitura de amanhã será no livro de 2 Crônicas, capítulos 26, 27, 28 e 29. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe grandemente. Um abraço. Your precious blood has made my spirit blessed. By every lash and by every thorn crown pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the way, for us to die. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. By every lash and by every thorn-crowned pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the weight, for us to die. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. Oh, Holy One, my gratitude proclaim. In reverence I magnify your name. For by your wounds our healing was secured. In your embrace eternal life assured. Oh Savior dear, my heart with praise will ring. In joyful hymns your boundless grace I sing. Your sacrifice, the purest gift of love, reveals the glory of our God above. Thy mercy's breath no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. O Christ our King, with humble heart I pray. In thanksgiving guide my steps each day. Your mercy vast, your love my soul's delight. In your salvation find eternal light.